Olá, boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Mais um domingo de muita alegria, de reflexão, de conhecimento. Boa noite, Malô, tudo bem? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Espero que todos estejam bem também, todos os que nos acompanham, que estejam bem, em paz, com muita saúde, rogando a Jesus que a todos nos ampare e que esta noite possa ser de muita paz, alegria para todos nós nos dois campos da vida. Boa noite para a Rosana, que nos acompanha lá de Portugal, para a amiga Celina, que está sempre conosco, e outros que vão chegando devagarzinho. A Vilma, ó. São os Isso, amigos aí que estão Vilma sempre também. conosco, né? Isso, que vão dando aquela força para a gente, né, Leonardo? Exato. E nós chegamos ao nosso 24º encontro, né, do Momento Transformar. Uhum, Nós não imaginávamos isso. que íamos seguir até E aqui, né? é que a gente chegaria tão longe, né? Graças a Deus, É. né? E Uhum, hoje nós vamos tratar da necessidade de recolhimento íntimo para o momento uhum, da prece. Vamos entender um certo. pouquinho essa conexão com Deus, a maneira como era vista no passado e como a doutrina nos traz hoje, né, Malu? Sim, sim, exatamente. Vamos ver o que Jesus nos reserva. E nós estamos, então, Mateus, no capítulo 6, versículo de Uhum, 5 a 8, né? Então, isso, eu vou projetar a passagem hoje para a gente fazer a leitura. certo. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recomendará publicamente. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Sim, certo. Opa, vamos. Uhum, Achei. isso, isso, uhum, certo. Então, Bom, Leonardo, nesses 4 versículos, nós temos uma divisão. O primeiro e o segundo, ou melhor, o 5 e o 6, eles tratam da questão da oração propriamente dita. E o 7 e o 8, eles falam da quantidade de vezes em que uma oração é repetida. Então, nesses 4 versículos, Jesus dá para a gente a oportunidade de aprofundar um pouco mais os conhecimentos, nosso conhecimento a respeito da questão da oração, não é? E recordando, na semana passada, nós começamos o capítulo 6, na semana passada, e dissemos que Jesus iria tratar de temas relacionados à vivência da justiça e da caridade, pois, segundo os costumes judaicos da época, para um homem ser considerado justo e caridoso, ele deveria seguir 3 determinações: dar esmola, fazer preces e fazer o jejum. Então, Jesus vai abordar esses 3 itens. Na semana passada, nós tratamos do dar a esmola. Hoje, nós vamos tratar da prece. E depois vamos falar do jejum. Então, Jesus fala: dar esmola em secreto, orar em secreto e fazer jejum em secreto. Porque não era nada do que os fariseus faziam. Era tudo mediante o público para serem vistos por todos, não é? até hora, quantidade de vezes que tinha que orar, a hora Sim, mais ou menos aproximada que tinha uhum, que orar, né? Então, aonde isso, eles estivessem, não só na sinagoga, mas até nas ruas ali,
Por ali mesmo eles começavam a orar, né? Sempre em voz alta e sempre demonstrando as coisas boas que eles tinham e não as coisas ruins, e não pedindo auxílio, como nós vamos tratar isso à frente, né? Isso, chamando a atenção. E claro que nas palavras de Jesus, a gente não pode tomar essas palavras ao pé da letra, né? Quando ele fala em orar em secreto, para que a gente se feche no nosso aposento, feche a porta. Bom, mas e quem não tem sequer uma casa para morar? Aqueles que vivem nas ruas, como fazem para orar? Aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos albergues, nas clínicas, nos asilos, como fazem para orar? Se eles não têm um quarto, um canto só para eles fecharem a porta e ali sozinhos fazerem as suas preces. Como fica isso? Não é, Leonardo? Então, é claro que Jesus não estava se referindo a um local físico, mas sim a um local dentro da gente, né? Convidando a gente ao recolhimento, que, aliás, ele próprio exemplificava, né, Leonardo? Toda vez que Jesus terminava o dia, ele às vezes se afastava da multidão e ia num local em secreto, ou seja, ele procurava um local isolado para ali fazer as suas preces com o Senhor, não é? Aqui eu acho que a gente já traz algumas reflexões, quando ele traz a questão do quarto, né, de ser um local mais íntimo mesmo, um local onde nós temos acesso, somente nós. E quando ele vai trazer a questão dos fariseus, né, que faziam as preces querendo se aparecer, exteriorizar o que de fato não eram, né, ele vem trazer que já receberam as graças, já receberam tudo aquilo que pediram. E pediam apenas que fossem vistos, como você falou. E quando a gente olha pelo aspecto do quarto, e olhar como o quarto como sendo a nossa consciência, a tranquilidade, no momento mais sereno, é como se nós falássemos para um amigo ali, alguém que nós confiássemos, né? Então não é no meio da multidão, onde todos poderiam nos ouvir. Não, é uma conversa singela, simples ali, mas verdadeira. Não era isso, Malu, que nós tínhamos como referência? Sim. Jesus estava nos ensinando que para entrarmos em conexão com o Criador, porque a oração é isso, né, Leonardo? A oração é a nossa conexão com o Criador. Aliás, uma conexão de altíssima banda larga. É uma conexão que ela não cai, certo? Ela só cai se nós nos desconectarmos dele. Nós então, derrubamos, oração, né? Nós é que derrubamos essa conexão. Então, a oração, de acordo com as palavras de Jesus, é o momento de buscarmos essa ligação com o Criador. E, para isso, nós precisamos de uma postura íntima. Não significa largar o que estamos fazendo, e se estamos no ambiente de trabalho, no trânsito, na rua, vamos abandonar tudo aquilo para voltar correndo para casa porque eu preciso rezar, que eu preciso fazer uma oração? Não é isso, né? Como você disse, é o momento de voltarmos para nós mesmos, ali um checklist perante a nossa própria consciência, as nossas próprias emoções, buscando aquela quietude íntima necessária para o momento da prece. Então, é isso que Jesus veio nos ensinar, que não precisa sair nas ruas rezando em praças públicas, né? Hoje, como Jesus veio ensinar, nós vamos falar sobre a prece da maneira como Jesus veio mostrar, né? O que de fato ela significa. E sabe por que você comentasse, que você vai ter mais detalhes? Os judeus tinham uns livrinhos, né? Que tinha lá os pedidos. Fala um pouquinho melhor sobre. Eu fiquei até curioso. Os judeus tinham um livro de orações, e ainda tem até hoje a tradição da religião judaica, já desde os tempos de Jesus. E os judeus classificavam as orações em 4 tipos.
a oração do pedir, do agradecer, de louvar e de se, como a gente chama, de constrição. Ou seja, é aquela prece onde nós nos confessamos as nossas faltas perante o Criador. Veja que interessante isso, Leonardo, porque normalmente as nossas preces, em primeiríssimo lugar, são sempre para pedir alguma coisa. De vez em quando a gente agradece, nunca louvamos. Aliás, o que é louvar a Deus, né? Como louvar a Deus através de uma prece? Começa aí. Mas uma prece de constrição, ou seja, onde confessamos ao Criador as nossas fraquezas, os nossos deslizes, as nossas faltas, esse tipo de oração, menos ainda nós estamos habituados a fazer, não é? E eu acho isso muito bonito por parte dos judeus, esse tipo de oração, onde confessamos ao Senhor as nossas próprias fraquezas, como se ele não soubesse, né? Mas a criatura deve se posicionar com humildade perante o seu Criador, inclusive nisso. Por exemplo, Leonardo, tive um entrevero com alguém no meu trabalho, por exemplo, ou em família. Na hora da prece, né, no momento da oração, ou melhor, não precisa nem esperar uma hora específica e nem um local específico, basta esse recolhimento íntimo. Nesta prece de constrição, é como se disséssemos mais ou menos assim: Senhor, me perdoa, porque eu não tive paciência com o fulano, eu perdi as estribeiras, eu não consigo ter paciência com ele, eu fui muito dura, eu não soube escutar, eu não soube compreender. Essa é a prece de constrição. Quando abrimos, abrimos o nosso coração ao Criador diante dos nossos deslizes. E, por incrível que pareça, Leonardo, esse tipo de prece acalma. Quando nós confessamos as nossas fraquezas a Deus. E assim, claro, né? Rogando a Ele forças para não cometer o mesmo erro novamente, não é? Então, senão não adianta, né? Senão não adianta. Então, esse tipo de costume os judeus tinham. Nós não temos, né, de fazer esse tipo de colocação nas nossas preces. Acho muito bonito isso. Nós ainda não conseguimos colocar no ato da prece, né, no ato de orar, a nossa ligação com o Pai verdadeiro. A gente ainda não entendeu essa ligação. Os judeus, embora tenham feito de uma forma mais exterior, eles traziam esse conhecimento muito melhor do que nós, né? Sim, isso é verdade. Não é? Então, e a gente vem, quando a gente vai olhando, nós pensamos, poxa, mas por que eu tenho que fazer recolhido? Por que eu não posso fazer num monte de gente? Não é isso. Ninguém fala que nós não podemos fazer num monte, em várias pessoas. Mas recolhido, tranquilo, a nossa ligação com Deus, o nosso sentir acaba sendo mais usado, mais estimulado, né? Então é justamente aí que a gente fica mais à vontade, sente a intimidade com Deus e entende que é pedir, é agradecer, é entender os erros, né? Como você colocou. Então, nós ainda não temos essa intimidade, nós não sentimos, eles tinham, né? Eles tinham, nesse sentido, a concepção deles, da relação deles com o Criador, era algo muito especial. E, nesse sentido, em relação a essa questão da prece, da oração, Leonardo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que trata exclusivamente da prece, traz ensinamentos muito importantes, ensinando a gente, ajudando a gente a aprender a orar, aprender a conversar com o Criador, porque não é pelo exagero das palavras, nem pela quantidade de vezes que repetimos uma determinada prece, que as nossas solicitações serão atendidas. Então, esse é um vício que nós trazemos das nossas experiências religiosas desta mesma vida ou de outras, achando que pelo muito falar o nosso pedido será atendido.
E o Espiritismo traz esses ensinamentos valiosos para nós nessa questão da prece, das orações dirigidas ao Criador. É interessante você trazer essa questão, porque a cultura, a tradição vem nos trazendo isso, a repetição, né? E a gente vai naquela prece mecânica, repetindo as palavras, e isso vai nos afastando cada vez mais da intimidade, porque a prece acaba sendo uma obrigação. Quantas vezes, quando pequenininho, né, menor, eu ia deitar, bom, antes de deitar preciso fazer a prece, e aí fazia uma prece decorada. Decorada, e não é isso. Então, a gente vem nessa tradição, nesse ensinamento, e a gente não para compreender o que isso significa, né? Exatamente. E, infelizmente, assim, as práticas, né, da vivência de uma determinada religião conduzem a pessoa a essa postura. E dentro dessa questão, realmente o Espiritismo é renovador para nós, dizendo que o poder da prece está no pensamento que a transmite. Então, se enquanto eu estou orando, o meu pensamento não acompanha o que eu estou falando, ou que o meu pensamento não compreende sequer o que eu estou dizendo, qual é o valor disso? Qual é a utilidade desta prece? Se o pensamento não está acompanhando aquilo que está sendo falado ou rezado, como se diz. E essa questão é tratada de uma maneira muito clara, muito instrutiva mesmo, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitas orientações em relação à questão da nossa oração, dessa nossa conexão com o Criador. E nós temos a compreensão de que o pensamento é quem tudo cria, né? Então é justamente essa força do pensamento que vai nos conectar. Então, às vezes, a gente imagina que precisa de um movimento muito grande, várias pessoas, às vezes, de mãos dadas ali, e sendo que, às vezes, 2 ou 3 pessoas ligadas pelo coração, pelo sentimento, né, conseguem fazer tudo isso. Eu penso muito, quando eu vou falar em pensamento, em prece, como se estivéssemos num lago, e a gente joga uma pedrinha no meio. A onda vai indo, né, vai chegando a todos. Essa é a força do pensamento, né? Isso, exatamente. E a gente precisa, quando oramos, a gente precisa prestar atenção nas nossas palavras, naquilo que nós estamos dizendo, seja a nossa prece feita com as nossas próprias palavras, ou mesmo que estejamos repetindo, utilizando uma prece já decorada. Mesmo que ela seja memorizada, nós precisamos prestar atenção naquilo que estamos dizendo. Senão, qual é o valor dela? Né? Ela não vai ser atendida pelo tanto de vezes que repetimos aquela determinada oração. E esses vícios, Leonardo, também existiam entre os judeus, né? Além de orarem em público, para mostrar como eles eram homens justos e caridosos, dando esmola em público, orando em público e mostrando que jejuavam em público. É uma ilusão, é uma vaidade, né? Até uma certa infantilidade, mas infelizmente algumas práticas desse sentido continuam existindo. E Jesus vai trazer, né, que eles eram como sepulcro caiado, né? Era bonito por fora, né, e podre por dentro. Todo cheio de podridão por dentro. Exato. Isso. E quantos de nós, e nós mesmos também, nós não nos iludimos imaginando caminhar nessa prece, nessa conversa sincera, e tá indo na contramão disso, né? Não conseguindo se aproximar. Nós vamos acreditando no meio em que nós estamos ali inseridos e não paramos para refletir. Porque você falou de decorar. Mesmo a prece do Pai Nosso, acho que a prece mais bonita de todas é a prece do Pai Nosso. E nós falamos decorado sem compreender as palavras. Porque ali tem uma das palavras. É o nosso próximo estudo, se Deus quiser, no próximo domingo. Exato. Mas a gente faz a prece, espera receber tudo isso, mas imagina que as leis divinas não existem. Que Deus não é justo, que Ele vai modificar todas as leis para nos beneficiar.
Isso. Então vejam que Jesus, sabendo dos costumes daquele povo, foi bastante categórico, né, Leonardo? Mostrando para eles e para nós a maneira como se deve orar, né? Esse recolhimento íntimo, na verdade, ele exige um grande poder, ou uma grande capacidade de concentração e de desligamento do que nos rodeia. E é aí que está o problema. Nós não temos essa facilidade em nos desligarmos do que nos envolve para nos concentrarmos naquilo que desejamos conversar com o Criador. Né? Realmente é um momento de grande concentração, espiritualmente falando. Porque, por exemplo, se você está numa multidão, esperando o metrô, esperando o ônibus, aquele barulho, naquele momento você não pode fazer uma prece porque você não está na sua casa? Pode ou não pode? Claro que pode. Mas para conseguir conectar-se com o Criador em meio a uma multidão, aos barulhos da rua, por exemplo, não é? A pessoa precisa dessa capacidade de concentração e de desligamento daquilo que a está rodeando. Claro que hoje ela coloca um foninho de ouvido, certo? E ela não escuta nada. Mas não podemos usar esses recursos. Aliás, nem a Deus, viu, Malu? Mas nem a Deus a gente não escuta. Então, aí que tá. Então, por isso a dificuldade. Por isso que nós achamos que para orar direito, para fazer uma oração direito, da forma certa, nós precisamos estar num lugar quietinho, com silêncio, uma música gostosa. E, infelizmente, Leonardo, nós carregamos isso para a casa espírita. Se não tiver uma música ambiente gostosa que nos ajude a relaxar, se não tiver um ar-condicionado fresquinho para a gente não ficar escorrendo suor, passando calor lá dentro, porque vamos dizer assim, os impedimentos de ordem exterior, para quem não tem essa capacidade de concentração, representam um grande problema. Porque a pessoa a pessoa não consegue se desligar desses incômodos externos para se concentrar. Por isso, nós gostamos realmente de seguir essa recomendação de Jesus ao pé da letra, né? Ficar num lugar quietinho, fechando os olhos, em silêncio, ou uma musiquinha que ajude a gente a relaxar. Só desse jeito é que eu consigo me concentrar para fazer uma prece. São deficiências da nossa parte, não é? Sim. E a gente vê muitas vezes alguns espíritas falam, eu já vi muito isso, né? Mas por que fechar o olho, né? A prece não precisa fechar o olho. Não, de fato não precisa mesmo. Mas se nem com o olho fechado, sem ver os movimentos, a gente não está conseguindo concentrar, quem dirá com os olhos abertos? Quem dirá com os olhos abertos. Basta fechar os olhos para começar. Tem uma conta para pagar, tem uma coisa para resolver, esquecer de fazer alguma coisa. Acabou a prece. E essa capacidade de concentração significa prestar atenção naquilo que estamos falando nas nossas preces, mesmo que seja uma prece decorada. E aí é que acontece também essa desconexão que realmente não vai para diante, é falha nossa. Não é, Leonardo? Porque, como você falou, a pessoa está repetindo da boca para fora, mas mentalmente ela já está pensando, bom, o que eu vou fazer para o almoço? Quando eu sair daqui da reunião pública, depois que eu tomar um passe e voltar, ela já começa a pensar do que ela tem que fazer. Então, isso é uma característica nossa, né, da nossa inferioridade, para falar a verdade, da falta de hábito. Né? Porque meditar, o que significa, na verdade, meditar? Significa esse hábito
de desligamento do exterior e prestar atenção no momento presente que estamos vivenciando interiormente. São poucos os que conseguem esse tipo de conexão interiormente falando. É dificílimo, Malu, é dificílimo. Eu venho batalhando bastante com a tal da meditação, mas é algo que nos desafia, né? Porque é o momento de se desligar completamente e viver aquele instante, o que você está fazendo. E a gente está conectado em tantas coisas, a gente perde isso. Mas eu acho que a definição da prece é quando os jornalistas, você deve saber dessa história, quando os jornalistas perguntaram a Madre Teresa como que ela orava, né? Sim. Ela falava, olha, no momento, o que ela falava para Deus no momento da oração? Ela falou, olha, eu não falo nada, eu só escuto. E aí perguntaram, mas e o que ele fala? Não, ele também não fala nada, ele só escuta. Porque essa troca, esse sentimento que nós precisamos fazer, reviver em nós, nessa intimidade, como apaixonados, né? As pessoas apaixonadas não precisam falar, eles se sentem. Eles sentem mesmo estando longe, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. E isso independe do lugar onde nós estamos. Então, o convite de Jesus ultrapassa assim, ultrapassa os conceitos, os costumes da época que ainda persistem nos nossos tempos, não é, Leonardo? Sim, com certeza. Isso. Sabe uma coisa, talvez a gente possa falar um pouco mais à frente, mas sabe uma dúvida que eu fiquei assim, né? Nós temos religiões que vão trazer as penas eternas. Certo? Nós vamos falar das preces tanto para encarnado como para desencarnado. Nós sabemos disso, né? Da importância que a prece ela é eficaz tanto encarnado como desencarnado. Quando nós olhamos no entendimento das penas eternas, vamos pensar as doutrinas que só acreditam em céu e inferno. Então, a alma foi para o inferno, foi para o céu. Teoricamente, não precisaria mais ter prece, né? Porque quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno, né? Ah, mas tem o limbo, não é? Tem o limbo, mas o limbo é o meio, não vai para lá nem para cá. O limbo, não, acho que é o purgatório, não me lembro. Que a não, pessoa, é o limbo mesmo, que é o meio, né? Com as crianças, né? A alma só poderia sair daquele local dependendo das preces que fossem feitas em benefício daquela alma penada. É verdade. Esses são os conceitos de algumas crenças religiosas, não é? Mas se for determinado que já foi para o céu, que já foi para o inferno, aí não adianta rezar mesmo, não tem mais jeito. Né? E não tem nem justiça divina também, né? Já está tudo... Isso, tá Mas tudo, esse é outro assunto. É outro assunto, já está tudo determinado. Sim. E podemos partir para o nosso caso, então, Leonardo? Podemos. Nosso lindo caso de Chico Xavier. Então, Chico ainda era muito jovem, vivendo... Você vai projetar? Depois, Leonardo. Depois, desculpa. Depois, no finalzinho do caso. Então, Chico vivendo ainda em Pedro Leopoldo, e já, assim, envolvido com as atividades mediúnicas, recebendo também muitas cartas solicitando a ele orientação espiritual, e ele respondia a essas cartas individualmente, claro, e ele fazia isso na casa dele, normalmente madrugada dentro. Ou durante o dia, conforme a sua disponibilidade ou conforme a urgência do caso. Aliás, essa prática de responder às cartas que eram dirigidas a ele, solicitando orientação, é algo que aconteceu ao longo de toda a sua vida, e ele respondia para todos. Então, nessa época em que ele morava em Pedro Leopoldo, ele tinha uma vizinha que passava o dia cantando marchinhas de carnaval. Só que não haviam muros, né, Leonardo? Na época, o que existiam eram as cercas, né, feitas de bambu para separar os terrenos, os quintais da casa. Portanto, ela que ficava cantando em plenos pulmões pelo quintal da casa,
incomodava muito o Chico, que precisava de muita concentração para poder perceber ou receber as orientações da espiritualidade para aquela pessoa, para a quem ele iria escrever. E ele não aguentava mais aquele barulho e resolveu ir conversar com a vizinha, explicando para ela a necessidade que ele tinha do silêncio para poder ajudar aquelas pessoas que escreviam para ele em verdadeiro estado de aflição. E ele precisava se concentrar, né, para poder responder de acordo com as orientações dos benfeitores espirituais. Ela pediu desculpas, disse que não ia mais fazer aquilo, e o Chico achou que a causa estava resolvida, que o caso estava resolvido. Quando ele voltou para casa, entrou no seu quarto, mal se sentou na mesa ali, na escrivaninha dele, na mesa, não sei, para começar a escrever, a responder novamente para a pessoa, a vizinha começou a cantar de novo. Só que ao invés de cantar a marchinha de carnaval, ela trocou as letras da marchinha por algo direcionado, diretamente voltado para o Chico. Agora sim é que eu vou colocar para o pessoal ver, só que eu tenho que fechar aquela que já está aberta, tá bom, Leonardo? Eu vou projetar aqui para o pessoal ver a outra telinha com... vamos ver que essa daqui é a próxima. Essa daqui, Leonardo. A moça começou a cantar a seguinte estrofinha, a seguinte quadrinha. Era só o que faltava, você me fazer calar, para ouvir os seus demônios, para poder se concentrar. Essas palavras têm muito ensinamento envolvido por trás disso. Era só o que faltava, ou seja, quem é que estava falando por ela? Quem é que estava falando? Era algum adversário de Chico ou adversário daquela pessoa para quem Chico estava escrevendo. E não queria que ele respondesse, não queria que ele ajudasse aquela pessoa. Ou seja, um adversário espiritual que utilizou aquela moça para mandar um recadinho para Chico Xavier. Era só o que faltava, você me fazer calar. Não é fazer calar a moça, era calar o adversário espiritual, né? A ouvir os seus demônios, olha, chamando os benfeitores espirituais de demônios e chamando o Chico de doido, né? Para ouvir os seus demônios, só quem é doido, né? Para poder se concentrar. Depois disso, ele não poderia, claro, ele deve ter contado muitas vezes até 10, mas ele não voltou a falar com a moça, nem xingou ela por cima da cerca, certo, Leonardo? Mas aquela foi a primeira lição que ele recebeu para aprender a se concentrar, a entrar em contato com os benfeitores espirituais para receber as suas orientações e poder auxiliar alguém em aflição. Então, independentemente do local onde o Chico estivesse, e até mesmo nas reuniões públicas, lotadas de gente, ele tinha uma capacidade extraordinária de se desligar de tudo e de todos que o rodeavam, para se concentrar na presença dos benfeitores espirituais e nas orientações que eles passavam mentalmente, intuitivamente para o Chico. Então, a moça continuou cantando e se esgoelando com as suas marchinhas de carnaval por muito tempo ainda, porque não foi somente naquele dia, e Chico, concentrado no seu quartinho, respondendo às cartas daqueles que o buscavam em aflição.
E essa lição, falar, mas não tem nada a ver com a lição de hoje, não tem nada a ver com Tem. a prece, tem tudo a ver, não é? Porque é exatamente o que Jesus estava nos ensinando, né? Esse entrar no nosso quarto, fechar a porta, não é o quarto da nossa casa, não é um ambiente físico, mas é um ambiente íntimo. E isso pode ser feito em qualquer lugar. Claro que para nós, Leonardo, é um verdadeiro desafio, não é? Tanto é que a gente, quando às vezes precisa se acalmar para fazer uma prece, a gente mesmo põe uma música mais suave, a gente procura ficar mais tranquilo, mas claro que está valendo, não é? É o começo de um aprendizado, até que a gente consiga fazer como o Chico fazia, não é? É o que você falou, é o começo do aprendizado, né? Uhum. Porque lá atrás nós abandonaríamos até a tentativa e iríamos no carnaval junto, né? Vamos cantar junto, né? Então é realmente esse movimento de fechar a porta, de começar a tentar fechar a porta. Mas eu Uhum. fico imaginando o Chico naquela simplicidade, naquele jeitinho dele, indo Isso, falar e voltando. Ai, tá tudo resolvido. está E tudo resolvido. Emmanuel fala, você vai ver, Chico, o que, Você que vai vai ver, acontecer. você aguarde, aguarde. E aí, então, e outra coisa também, né, Leonardo? Ele evitou de criar uma inimizade com a vizinha, porque já tentando tratar as coisas pelo lado do bem, ela teve essa atitude. Imagina se ele tivesse ido lá já pronto para uma briga, um desentendimento com ela. A coisa teria ficado muito pior, não é? É E isso. a Marley coloca aqui, né, que a Sim. questão da prece, da maneira como nós fazemos, desligar, se torna Aham. um hábito. Sim. Realmente, é isso, né, Malu? Se torna um hábito, mas é um esforço diário, né? É um esforço constante mesmo, Leonardo, desde que colocamos o pé para fora da cama, quando acordamos, né? Nesse primeiro momento, como diz Maria Dolores, ela diz: levanta-te, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Ou seja, a gente não precisa fazer como os fariseus faziam, não é? Longas preces repetitivas. Basta dizer obrigada, Senhor, por mais um dia, pela proteção da noite. E isso em doses homeopáticas ao longo do dia. Vai sair para o trabalho, peça proteção. Correu tudo bem? Agradeça pela proteção recebida, não é? Se consegue passar, né, pega o ônibus ou de carro, ou encontra um ipê florido nessa época do ano, não é? É uma Esse é o sensação momento, né, a maravilhosa, né? sensação maravilhosa, esse é o momento de louvar a Deus, né, pela oportunidade de presenciar aquela maravilha. E se não tiver árvore nenhuma, mas puder observar o nascer do sol, o pôr do sol, o céu à noite, esses são os momentos de reflexão onde podemos louvar a Deus, né, agradecendo por tantas maravilhas que Ele coloca no nosso caminho e a gente não percebe. Na verdade, Leonardo, essa questão da oração tem tudo a ver com a tecnologia de hoje. Nós não conseguimos ficar sem o celular. O celular tem que estar sempre carregado Com ou internet, com internet, no Wi-Fi, no 4G, 2G, seja no que for. E nós não conseguimos mais assim, né? Muita gente naquela dependência já desse aparelho, ela tem que ter a certeza, olha que coisa curiosa, para ela ficar tranquila, ela precisa ter a certeza de que passa o dia e a noite conectada, não é? Que onde quer que ela esteja, mesmo que o seu celular esteja perdido no fundo da bolsa, se alguém mandar uma mensagem para ela, a mensagem vai chegar, não é? Desde que o celular esteja ligado, ou mesmo que ela ligue o celular depois, ela sabe que aquela mensagem vai chegar. Então, ela não se sente desamparada,
Olha que como dá para perceber muito isso, a nossa conexão com Deus. Né? O fato de termos o celular na bolsa, no bolso, do lado ali do criado mudo, mesmo dormindo, fazendo, meu celular está ligado, está conectado, deixa eu conferir mesmo se não tem mais nenhuma mensagem, a gente dorme sossegado sabendo que o celular está conectado. Olha que coisa curiosa. E isso traz tranquilidade para a gente. Por que a gente não faz o mesmo? E às vezes a gente faz a prece, né, Malu, e a gente acha que nós temos que receber, tudo que nós pedimos, nós temos que receber. Às vezes não, é como um pai, né? Tá conectado o tempo todo, mas ele sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então, por isso tem horas que a gente consegue receber, tem horas que não. Ó, a Eliana falou assim, ó, fala pra Malu que eu louvo a araucária, ó. Ah, sim. Isso, no lugar onde ela mora, já divisa com o Paraná, mesmo na cidade onde ela mora, tem araucárias maravilhosas, e ela sabe muito bem de qual é a minha preferida, que fica muito perto da casa dela. Muito bonito, e realmente. Não é? Ó, eu tenho duas perguntas aqui. Bom, primeiro, antes de entrar nessa pergunta, para falar também que a prece, ela não, às vezes a gente acha que precisa de intermediários, né? Então, uma pergunta vai nessa questão. A primeira pergunta é se de fato, qual é a visão da doutrina espírita em relação à confissão, né? Então, eu acho que é isso. Será que nós precisamos de intermediário, né? Mas eu passo para você responder primeiro. A confissão, ela faz parte de algumas tradições religiosas. No Espiritismo não existe isso, né, Leonardo? Mesmo porque o Espiritismo não é uma religião hierarquizada, né? Não existe chefes, não existem nenhuma autoridade religiosa que represente o Espiritismo, nada disso. O que precisa ficar bem claro isso, que nessa questão da prece de contrição que os judeus faziam, era ele próprio, é a própria pessoa, na sua prece íntima com Deus, confessando as suas falhas. Né? E quantas vezes a gente deveria fazer isso durante o dia, não é? Quando perdemos a paciência, quando nos aborrecemos, quando nos entristecemos, quando não conseguimos dar conta de alguma tarefa que a gente havia se determinado a fazer, não no sentido de nos confessarmos com alguém. Isso não, isso é uma prática dentro de algumas crenças religiosas. É bem diferente. E às vezes a gente acha que nós precisamos de intermediário, mesmo no centro, a gente vê muitas pessoas vindo procurar, não, eu quero falar com fulano de tal, falar com tal médium, com tal dirigente. Isso. Mas a ligação é direta, né? A possibilidade de falar com o Criador é direto, não preciso de intermediário. Por que eu preciso de um intermediário se eu posso falar direto com o homem, né? Com quem nós queremos, né? Essa questão do atendimento fraterno na casa espírita, de acolher aqueles que chegam necessitando de alguma orientação espiritual, é outra coisa. Exatamente. Aí já, vamos dizer assim, seria um dever cristão, né, Leonardo, de acolher os que a caridade, espírita, certo? Aí é outra coisa. Agora, se o frequentador da casa espírita ele quer ir, mas ele só quer ir lá para ficar não se confessando, mas usando, seja o dirigente da casa, seja alguém do atendimento fraterno, seja um médium em particular, e ele só quer conversar com aquela pessoa, aí passa a ser uma muleta psicológica para ele, e são situações difíceis de se lidar. Não é? Precisa de um jogo de cintura muito grande para a pessoa também não ficar magoada, não é? Nesse sentido. E a prece, ou ali a confissão, como nós estamos colocando, sem obra, ou seja, sem transformação, não vale de nada, né? Então, eu vou lá, eu me confesso e acabou. Eu vou lá e faço de novo, e né? continuo fazendo as mesmas coisas, isso. Daí não adianta mesmo. Isso. E a outra colocação, qual era, Leonardo?
se vale a pena fazer promessa em relação a promessas, né? Acho que promessa de final de ano, né? Acho que é isso, né? Não somente a questão das promessas, Leonardo, mas e as correntes de oração, então? São coisas muito, muito desagradáveis, ainda mais agora pelo WhatsApp, nos grupos de amigos e familiares, sempre tem alguém que começa com uma corrente de oração para isso, para aquilo. Olha, eu não participo de nada, sou sincera, viu? Também Eu não não. participo de nada, não passo adiante, também não respondo e deixo a coisa parada por ali e às vezes aquela própria ação vai se diluindo, né? Não vai adiante. Agora, a questão da promessa, gente, na verdade, é uma barganha que se faz ali com o Criador. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso, lembrando novamente da questão do WhatsApp, ou melhor, do celular. Quando nós temos alguma coisa de muita importância para tratar com alguém e utilizamos, por exemplo, o WhatsApp para passar algum recado para essa pessoa ou solicitar alguma coisa, nós não procuramos ser assim sucintos, né? Ao invés de escrever um romance para a pessoa, embora muita gente faça isso, assim procurar ser bem claro e direto, ser objetivo, pois as nossas preces com o Criador também deveriam ser assim, objetivas, né? Sem nos estendermos demais, porque não há necessidade para isso, e tomarmos muito cuidado, porque como ensinam os benfeitores espirituais, não é só uma questão de saber pedir, é de saber receber, porque as nossas preces sempre são atendidas. Nós é que não sabemos interpretar as respostas, e muitas vezes a resposta é não, e nós não aceitamos ou não. Exatamente. Então, é isso aí. E quando nós olhamos para essa questão da promessa, né, de fazer uma promessa, de fazer a barganha, vale a reflexão. O que seria mais agradável aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, ou da espiritualidade que nos acompanha? Uma promessa, eu não vou tomar refrigerante esse ano, né? Ou, não, eu vou mudar a minha conduta e eu vou fazer a obra, eu vou trabalhar, eu vou me renovar, eu vou olhar os meus defeitos, eu vou praticar o bem. Não vou reclamar. É muito melhor do que fazer essas trocas, porque não vale de nada, né? É ilusória. Exatamente, porque a penitência não existe, né? Porque a prece, Leonardo, e também aqueles que nos acompanham, ela pode e deve ser utilizada também para nos ajudar na nossa transformação moral, da nossa reforma íntima. Né? Os amigos espirituais, os benfeitores espirituais, trabalham muito essa questão também, né? Que com o amparo dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, nós temos ali um suporte bastante grande para vencermos as nossas fraquezas e nos tornarmos pessoas melhores. Até nisso, a prece é útil, né? A Celina colocou assim, né? Não sabemos nem o que pedir. Aí, com certeza. Não é verdade? Aí, se a gente for olhar lá no Boa Nova, no livro Boa Nova, no capítulo 18, tem o diálogo de Pedro com Jesus, né? E Pedro fala, olha, Jesus, não é assim, mas ele fala, olha, Jesus, eu tenho pedido e não tenho sido atendido, né? Eu tenho feito minhas orações. E ele fala, mas o que você tem pedido? Olha, eu tenho pedido uns auxílios para resolver alguns problemas materiais. Aí Jesus diz, enquanto os seus interesses forem esses, você continuará saindo da prece sem resolução. Mas quando for olhando a parte sentimental, espiritual, aí ali você vai encontrar as respostas. Aí vem de encontro com a Celina, né? Não sabemos nem o que pedir. Nem sabemos o que pedimos, exatamente. E como diz, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 25, que é um capítulo dedicado exclusivamente à prece, os amigos espirituais afirmam que o que nós devemos pedir sempre a Deus e que nunca nos será negado é a coragem
a paciência, a resignação e muitas outras virtudes da alma que nós necessitamos para que a gente mesmo consiga resolver as nossas pendências materiais, espirituais, emocionais. Então, é uma grande ferramenta a oração. É um exercício de conexão com o Criador, que nós, infelizmente, ainda não sabemos utilizar. E a gente vai cair no pedir e obtereis, né? Como você disse, é uma ferramenta que nós precisamos pedir para solucionar os nossos problemas. Então, nós precisamos fazer o quê? Acenda essa virtude em mim, por favor, né? As virtudes que nós já estudamos, para que eu consiga ultrapassar, né? Esse nervosismo, esse estar, essa incompreensão, e aí sim eu vou trazer a paciência, o entendimento. Não é fácil, né? Então, nós nunca pedimos na ferramenta, a gente pede direto a solução do problema. Aí não vai adiantar, né? Não vai dar certo. E tudo isso, Leonardo, é uma característica da nossa imperfeição ainda, da nossa imperfeição espiritual, dos vícios de vivência religiosa que nós trazemos de outras existências, né? Porque nas existências anteriores, certamente vivenciamos outras crenças religiosas e ainda trazemos em nós, ainda sentimos a necessidade de repetir uma prece tantas e tantas vezes, em local e hora determinados. Sentimos necessidade ainda, necessidade física, de estar num lugar bacana, junto com outras pessoas, confortáveis, orando juntos. E aí vem outra questão. Orar junto pode? Se Jesus fala para orarmos em silêncio no nosso quarto, e a oração em conjunto não tem valor? Claro que tem, porque não foi ele mesmo que disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos, aí estarei convosco. Então, a prece em conjunto também só tem valor se todos estiverem unidos no objetivo daquela prece. Porque se for só um coral repetindo palavras e cada um pensando numa coisa diferente, não tem valor algum. Então, vejam que nós temos realmente grandes exercícios íntimos para aprendermos a orar com proveito, não é? E é tão difícil essa questão da prece, porque alguns compreendem a prece de uma maneira e alguns compreendem a prece de outra maneira. Então, quando você vai fazer uma prece em conjunto, quanto mais pessoas, mais incompreensível fica, porque para uns foi muito longo, para outros foi muito breve, para nós às vezes foi o ideal. Cada um tem o seu ponto de conexão, né? E a Lúcia traz assim, né? Temos mais que agradecer do que pedir. Eu acho que é bem isso, né? Porque acho que o nosso histórico é de tanto pedir, acho que a gente parar de pedir e só agradecer já estaria bom, né? Estaria bom. Pois é. Mas a gente é sempre insatisfeito, né, Leonardo? Nós somos sempre tão insatisfeitos com aquilo que o Senhor nos concede a cada dia, e então nós vamos ainda tomar alguns puxões de orelha até sabermos utilizar a nosso favor e a favor do próximo esse recurso precioso que é a oração, né? Exatamente. Isso. E como você diz, às vezes uma oração pode ser apenas olhar pela janela, sentir o sol ou a lua, né? Falar, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse momento, que eu posso ter forças para continuar. Ponto, acabou, não é? É sincero. Isso, para cumprir as nossas tarefas ao longo do dia. E não precisa esticar muito, não, porque Deus sabe do que necessitamos. Claro que Ele sabe. Aí alguém poderia perguntar, mas se Ele sabe, por que eu tenho que pedir? Não é? Temos que pedir na condição de criaturas, diante do Criador.
A mesma coisa, como você já comentou, o pai e os seus filhos. O pai, a mãe, os pais sabem do que os seus filhos necessitam, mas isso não impede os filhos de pedirem. E como pedem, não é, Leonardo? E E assim como pede. como pedem. E assim nós também, em relação ao Criador, né? Abrindo o nosso coração a Deus, né? E Ele realmente saberá como nos atender, não é? É isso. Uhum. Aliás, ele já está nos atendendo, é nós que ainda não nos abrimos para ele, para que ele possa fazer o que nós queremos que ele faça, né? E assim, muita gente também diz, Leonardo, acho que já estamos quase chegando no finalzinho, que não Sim. tem tempo, mas acho importante ele falar isso, que não tem tempo para fazer uma prece. Essa eu nunca ouvi ainda, Malô do céu. Pois é, meu dia é muito corrido, eu tenho muitos afazeres e quando eu vou rezar à noite, eu já pego no sono. Então faço uma prece outra hora, né? Aí eu lembro novamente Maria Dolores. Levanta-te, pensa em Deus. Não vai pegar no celular para ver se tem recado. Pensa em Deus. Louva, agradecendo, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Então, a melhor Maria prece, Dolores. Maria Dolores, a melhor prece que nós temos para oferecer a Deus é cumprir as nossas obrigações, começando na própria casa. E aí ela continua falando essa prece maravilhosa do primeiro capítulo do livro Coração e Vida. Muito bonito. Muito, muito bonito. Bom, Malu, acho que Uhum. chegamos ao final aqui. Pois é, como sempre, passando. O clima muito gostoso, né? Uma conexão muito boa hoje, muito calma, Sério. serena. Isso. Leonardo, eu só rapidamente, sempre agradecendo pela presença de tantos amigos, se a gente fosse falar particularmente o nome de um ou de outro, a gente acabaria deixando alguém de fora, mas especialmente hoje, eu bati os olhos, eu vi a presença de um sobrinho meu, o André, então fico muito feliz de ele estar acompanhando aqui esta noite com a gente. Eu sei que ele acompanha, mas normalmente ele não costuma fazer comentários. Eu sei que ele acompanha, mas hoje eu vi ele dando uma boa noite aqui para nós, então eu fico muito feliz da companhia dele também, viu? Muito Tô obrigada. tentando achar aqui, eu não tô achando ele. Está bem mais lá no Achei, aqui, ó. André Zampieri, isso. Boa noite É, a todos. É esse, é meu sobrinho. Então, um grande beijo para ele também. E é para muito todos, bom para para todos. todos, né? É Isso. muito bom estar com todos aqui, né? O carinho de Com todos. certeza. Isso dá um incentivo e uma alegria muito grande para todos nós, não é? Então, acho que Isso. chegamos ao final hoje, Malu. Muito Pois é. obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam aí pelo carinho. Uhum. Semana que Isso. vem, nós Pai vamos falar um Nosso. pouquinho sobre Pai Nosso. Não dá Né? para falar, não dá para falar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Meus amigos, muito obrigada pela companhia de todos. Obrigada, Leonardo, mais uma vez por essa oportunidade. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e vamos permanecer conectados com o nosso Criador, porque Ele já está sempre conectado conosco. Graças a Deus. Um Graças grande a abraço Deus. a todos. Fiquemos com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.